Boa noite, inúmeros seguidores, grandes colegas e amigos, etc. Meu nome é Jorge Cardoso, sou especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito Civil. Hoje, você que é casado ou que vai casar, tem uma boa dica aqui nessa introdução que eu vou fazer. Vou fazer um apanhado a respeito do regime de comunhão parcial de bens. Dá uma geral para você que vai querer casar ou se você for divorciar. Não esqueça de dar um joinha, inscreva no meu canal, dê um like, etc. Então, a pergunta que não se quer calar é o seguinte: financiei um imóvel e estou divorciando. E agora? Eu vou falar só sobre o regime de comunhão parcial de bens. Como vai ficar esse financiamento? Então, assim, você financiou o imóvel de que forma? Com o dinheiro particular ou com o dinheiro da ajuda do seu cônjuge? Então, a pergunta que eu vou fazer e responder. Então, financiei um imóvel com dinheiro particular e estou divorciando. E agora? Então, eu vou responder essa primeiro, com dinheiro particular. Então, o regime de comunhão parcial, quando se fala em regime de comunhão parcial de bens, ele traz para o casamento duas obrigações. Traz obrigações de direitos e obrigações. Então, quando a pessoa casa pelo regime de comunhão parcial de bens, os bens particulares que a pessoa traz para o casamento, eles não são partilhados. Então, o cônjuge não tem direito àqueles bens particulares. O que são bens particulares? Você tem uma casa antes do casamento, que você comprou, recebeu em doação, você tem uma herança. Então, quando você casa, esses bens, eles não são partilhados. E os bens que você construir onerosamente com seu cônjuge, esses bens serão partilhados. Entendeu? Então, o primeiro ponto é esse, é você ficar atento, principalmente você que tem um pouco de tutu, ficar atento para não confundir esses bens que você tinha antes. Mesmo porque existe uma questão de que você vendendo um bem que era particular e comprando outro bem, mesmo na constância do casamento, esse bem que você comprou com dinheiro que era particular, daquele bem particular, você não partilha. Então isso precisa estar bem amarrado. Toma muito cuidado, que às vezes você tem um carro que vale 100 mil, comprou outro carro que vale 100 mil na constância do casamento, quando separa, ou a mulher ou o cara fala, eu quero a minha parte, e não é bem por aí. Eu já tive casos nesse sentido, que é uma fazenda. O cliente ele comprou uma fazenda com dinheiro recebido de herança, casou, quando foi divorciar, a mulher falou, não, eu quero uma parte da fazenda. Tivemos que provar que a fazenda que ele comprou foi com dinheiro da herança, ou seja, antes do casamento. Então, mesmo ele comprando a fazenda durante o casamento, o dinheiro utilizado foi particular, foi recebido de uma herança da família. Então, não partilhou. O juiz aceitou os argumentos e não partilhou. Portanto, no caso de financiamento ter sido paga apenas, um exemplo que eu estou dando de financiamento, apenas por você comprou uma casa na construção do casamento, financiou, e aqueles bens e a casa você pagou com o dinheiro da herança, esse financiamento é só seu, não partilha também. Agora, se você, por um lado, deu entrada com a parte do financiamento, por exemplo, você deu entrada do financiamento com dinheiro particular, essa entrada também não partilha. As parcelas que você pagou depois do casamento, essa parte é partilhada. Tem que ser partilhada, entendeu? Então, as parcelas que você comprou durante o casamento, pagou, aliás, durante a constância do casamento, eles foram adquiridos de forma onerosa e deverão ser partilhados, sim. Então, preste atenção. Você tem um dinheiro guardado no banco, você tem 30 mil, aí você casou, aí você vai comprar um imóvel por 100 mil junto com sua esposa. Aí você fala, vou dar 30 mil de entrada. Esses 30 mil é só seu. Esses 30 mil no divórcio, a sua esposa não tem direito, ou seu esposo não tem direito aos 30 mil. Separa seus 30 mil e divide só os 70 mil que foi do financiamento pago. Então a casa vale 100 mil.
Mas 30 mil é só seu e 70 mil será dividido, 35 para cada um dos cônjuges, entendeu? Porque a entrada foi de um patrimônio particular seu, não foi oneroso, perfeito? Então, na questão em si, quando se fala de bens particular, existe, a gente chama de subrogação, que é um patrimônio que é substituído por outro, ou seja, a pessoa já tinha um bem antes do casamento, vende aquele bem e compra outro. Então, subrogação, você trocou o bem por outro. Então, esse bem, quando você fizer, registre bem, deixe bem amarrado. Claro que a gente casa com a finalidade de não divorciar, mas numa eventualidade de ocorrer o divórcio, você não sofrer a penalidade da partilha que a outra parte não contribuiu. Então, fica atento, rogação, preste atenção. Então, a subrogação é você ter um bem particular, adquirir outro particular, não entra não pode ser partilhado, é todo seu, entendeu? Agora, outra pergunta que eu vou fazer e responder. Você pagou o imóvel financiado com o seu salário. Ele será partilhado? Por exemplo, você é um alto executivo ou você é um professor, ou sei lá, a mulher, tanto faz. Uma das partes trabalha e a outra não está trabalhando e ganha bem, ganha 10 mil e você ganha 1.000, por exemplo, um salário mínimo, e vocês entram num financiamento. E esse financiamento dessa casa, praticamente quem paga é a pessoa que ganha 10 mil, que ganha mais, então paga todo esse financiamento durante o casamento. Ok? O que ocorre? Pagou, independente de ser o seu salário, ou independente da outra pessoa contribuir ou não, essa casa financiada, quitada, se ela foi quitada, será partilhado, 50%, 50%. Perfeito? Então não adianta você alegar lá na frente e falar, meu Deus, só foi eu que paguei o financiamento com o meu salário, a minha ex só me explorou, só me desgraçou a vida, só me roubou, entre aspas, só me surrupiou. Não adianta chorar. Você deveria chorar antes de casar. Você não chorou. E digo mais, se mesmo assim você é aqueles espertos, entre aspas, que casa e fala assim, eu ganho 10 mil, não vou investir no meu casamento não. O senhor está me ajudando, eu só vou fazer aqui o trivial, comida e despesa da casa. E você pega, por exemplo, 50% do seu salário e desvia, entre aspas, e joga numa conta de aplicação só no seu nome. Você fala assim, eu vou deixar aqui. E numa eventualidade de um divórcio, você tem que dividir esse dinheiro que está lá só no seu nome? Se a mulher provar e levantar, você tem que dar a metade desse depósito. Sem dúvida que sim. Porque o casamento, ele rege pela a comunhão das partes. Então, independe de você contribuir ou não no casamento, você assumiu manter uma família por tempo indeterminado, porque você casa não com contrato determinado. Você pode fazer um contrato determinado, mas não nesse regime de comunhão parcial de bem. Você pode fazer um separado. Então, assim, se você casou pelo regime de comunhão parcial de bem, não adianta você chorar. Que é o que eu estou dando exemplo. Você vai ter que dividir todos os bens onerosos que foi constituído no casamento. Não adianta você esconder. Agora, muitos espertos, como eu tenho um exemplo de um parente, o que ele fez? Ele desviava uma parte do salário dele de forma escusa e comprava bens e colocava em nome de familiares. Quando, por acaso, divorciou, só dividiu uma casa. Foi uma tia minha que acabou levando o tom, mas ficou com a casa. Até mesmo a casa ele não queria dividir, mas acabou tendo que dividir porque ela provou que foi construída dentro da constância do casamento. Ele alegava que não, que aquela casa não era dele, mas ela provou e recebeu 50% só de uma casa. Fazendas, outros bens, ele conseguiu surrupiar dela. Uma pena que tem pessoas desses estirpe. Outra pergunta: financei uma casa, paguei algumas parcelas durante o casamento, como é que fica?
Fui lá com a minha esposa para comprar uma casa, beleza? Ela assinou como avalista, beleza? Só que ela não tem trabalho, só eu que paguei. O que acontece? Vamos divorciar. Pá. Então, eu paguei, eu comprei em 200 parcelas, pagamos 100 parcelas, falta 100. Aí você vai numa discussão. Eu recomendo, nesses casos, entrar em consenso para discutir, para ver quem fica com o patrimônio ou a forma que se negocia. Porque assim, as 100 parcelas pagas serão divididas. Aí você tem várias formas de fazer isso. Por exemplo, o que acontece? Você pode, a pessoa que ficar no bem, ou dos cônjuges que ficar no bem, pode ficar com o imóvel e pagar 50 parcelas para quem sai do imóvel, que tem direito a 50 parcelas. E aí tem várias formas de você fazer. Ou você vende o imóvel para um terceiro, assunção de dívida para um terceiro. Agora, quando fizer isso, cuidado para fazer contrato de gaveta, que é muito arriscado. Porque toda vez que você for fazer uma transferência desse bem, você vai ter que comunicar ao banco para o banco fazer análise de crédito daquela pessoa que está assumindo a dívida. Entendeu? Da mesma forma, você divorciou. Quem vai ficar? O marido ou a mulher no imóvel. Quem ficar no imóvel e assumir as 100 parcelas subsequentes, terá que devolver 50 para quem sair do imóvel. E as 100 parcelas, você, se fizer de forma contratual, tem que comunicar ao banco, para o banco fazer análise daquela pessoa que vai ficar no imóvel para pagar 100 parcelas. Porque o banco pode não recusar a aceitar o financiamento para uma pessoa só, porque o imóvel foi comprado por dois, tinha condições de pagar, houve o divórcio, então o banco tem que refazer a análise do crédito da pessoa que fica. Mas alerto que quem ficar no imóvel, nesse caso de assunção de dívida, tem que pagar as parcelas já quitadas para o cônjuge que sair do imóvel, perfeito? Aí você tem várias formas. Tem uma outra forma, quando as pessoas se entendem, fazer o quê? Vamos continuar pagando o imóvel e ao final a gente vende racha, divide. Também acontece, muitos, porque aí vale a pena você manter um bem, e aí você faz uma combinação. Mantém o bem, paga seu imóvel, sai os dois da casa, aluga e paga-se em comum os dois, e aí no final vende e divide 50%, ok? E no outro caso, vou fazer outra pergunta. No caso de você comprar um imóvel financiado e você pagar com doação, você receber uma doação e você pagar. Como é que funciona isso, a parte da doação? A doação funciona o seguinte: você tem que analisar a doação primeiro lá no início dela. Se a doação dessa entrada foi para um do casal, por exemplo, minha mãe me doou 30 mil, particular, falou, não, eu vou doar para o meu filho a entrada. Foi uma doação só para mim. Essa doação exclusiva, particular, não entra no divórcio, ou não entra na partilha. Se foi uma doação para o casal, se ela doou para o casal, eu estou doando 30 mil de entrada do imóvel aqui para o seu casamento. Aí vai dividir. Aí é 50% para cada, não tem como chorar e não tem como reclamar. Perfeito? Aí outra questão, dê entrada no financiamento com patrimônio particular e o restante estamos pagando junto. Como será a partilha? Já respondi, mas vou reforçar. A parte do particular vai ser separada e as parcelas que foram pagas na constância do casamento serão divididas. Exemplo, 100 mil de entrada de 30 mil é só meu e 70 é dividido por 2, entendeu? Já é só para replicando. Outra questão, paguei o financiamento do imóvel sem a ajuda do cônjuge, mesmo assim terei que partilhar com ele? Foi a questão também que eu questionei lá atrás, que eu respondi lá atrás também. Independente, você casou a partir daqui, pelo regime de comunhão parcial de bem, que é o que eu estou discutindo, casou na data de 1/3/2021. Amanhã você comprou um carro. Você tirou do seu bolso. Você não tinha carro, né? Não vou falar dos bens subrogados. Mas você não tinha carro, você andava só com chinelo aí e tal, amanhã você compra um carro. Esse carro é 50% da sua esposa, ou vice-versa, 50% do seu esposo. Então, tudo que você adquirir do casamento para frente, que não seja
de bens já particulares que você tinha e vendeu e comprou, você tem que dividir na proporção de 50% dos bens, pelo regime de comunhão parcial dos bens, sem chorar. Não adianta você chorar, porque quando você casa, repito, você casa com o intuito de viver eternamente. Já diz o juiz de paz, ele diz assim: você aceita casar por livre e espontânea vontade, na vida, na saúde, na morte, na tristeza, nas todas as desgraças da vida com essa pessoa? A pessoa fala que sim. Mas quando vê a situação ficar preta, a primeira coisa é correr para os braços de outra, etc. e tal, e querer o tutu, e dividir o tutu. Portanto, infelizmente, ou felizmente para alguns, né, é o preço de optar pelo regime de comunhão parcial de bens. Tem que dividir o que for adquirido na constância do casamento, ok? Já respondi, mas vou ratificar, estou dando uma ratificação. Vou divorciar, estou com financiamento em aberto. Como funcionará a partilha? O que acontece com o restante das parcelas? Da mesma forma, tudo vai depender, você vai analisar as parcelas pagas, 50% das parcelas que estão pendentes para pagar, aí vão ser discutidas no casal. Sugestão minha, entre em acordo consensual, tente, se possível, tente continuar pagando e no final de vida, que seria a melhor coisa, porque se você for discutir com o banco vai querer fazer um refinanciamento. Quem ficar no imóvel, o banco vai querer fazer um refinanciamento, aumentar o juro. Por quê? Porque a somatória das rendas, quando você adquire no início de um casal, você joga a somatória da renda, o banco analisa e a parcela geralmente ela é menor, tanto dos juros com o valor da parcela. Quando é uma pessoa só, a garantia para o banco é um risco maior. O que o banco faz? Ele majora os juros, porque o risco de não receber de uma pessoa só é muito grande. Então, o banco vai dificultar muito a questão com relação a essa assunção de dívida por um dos casais. Só se o cara tiver muito dinheiro ou a mulher tiver muito dinheiro. Porque aí o banco não está nem aí, não chia. Ou então tiver bens particulares para dar garantia. Aí tudo bem. Mas fora isso, eu aconselho a fazer se tiver advogado entre as partes, que sente numa mesa redonda e se discuta, porque é mais vantajoso, entendeu? Fazer uma composição, até mesmo para continuar pagando e dividir depois, ou vender para um terceiro e matar a situação, entendeu? Mas sempre alertando, se você casar pelo regime de comunhão parcial de bens, fique atento aos seus bens particulares. Por quê? Para você não confundi-lo lá na constância do casamento. Então, recomendo que tanto a mulher como o homem, quando for casar por esse regime, que faça uma análise do que você tem no bolso, o que você tem como bem. E essa análise você faça uma relação e faça uma declaração junto. Não precisa ser um pacto antinupcial, mas que se faça uma declaração no tabelionato de notas, constatando que você possui tantos bens até aquela data, que são bens particulares, entendeu? Até para eventual, quando você morrer, os seus filhos também tem alguma discussão, que isso aí é outra oportunidade. Eu já até coloquei isso também numa aula anterior, que na hora do inventário tem uma diferenciação de bens particulares e bens onerosos, entendeu? Então, isso é importante. Portanto, quero agradecer pela atenção, por quem assistiu essa palestra, ou uma mini palestra, sobre o tema de financiamento de parcelado no regime de comunhão parcial dos bens, num eventual divórcio. Fica com Deus, beijo no coração.